Então, descubram sua magia. O rio Grijalva é o grande arquiteto por trás do magnífico cânion do Sumidouro. Ao longo de milhões de anos, o rio esculpiu pacientemente, mas com grande poder, as antigas montanhas de calcário de Chiapas, no México. Este processo implacável resultou no imponente desfiladeiro que vemos hoje, um testemunho do poder da natureza, forjado pela interação da água e do tempo, muito antes da chegada da humanidade. As paredes do cânion, que se erguem a mais de 1 quilômetro de altura, são como páginas de uma história antiga, com suas superfícies acidentadas contando contos de eras passadas. Essas falésias íngremes não são apenas monumentais, mas também de uma beleza extraordinária. Cachoeiras sazonais caem em cascata por suas faces, e vegetação exuberante se agarra tenazmente às suas fendas, criando um cenário de tirar o fôlego. A justa posição da rocha sólida e da vida vibrante é um quadro vivo, um lembrete da força e da resiliência da natureza. Em alguns pontos, o rio se estreita, e as falésias se fecham em passagens apertadas, parecendo quase se tocar no alto. Nessas seções estreitas, somos atingidos por uma sensação de admiração e insignificância. A escala das paredes do cânion faz com que tudo o que está abaixo pareça minúsculo. Aqui, a jornada do Grijalva se torna uma batalha épica entre a água e a rocha, uma dança que dura séculos. Essas passagens apertadas ilustram vividamente o poder incessante da água, que erode, molda e suaviza a rocha, um pouco de cada vez. O som da água correndo ecoa pelas paredes do cânion, um lembrete constante da força em jogo. Com o tempo, até as rochas mais duras cedem à força implacável, e o cânion continua a ser uma paisagem em constante mutação. Cada grande curva e falésia imponente dentro do cânion conta uma história de erosão lenta, mas constante. O rio serpenteia graciosamente, esculpindo seu próprio caminho. Cada curva e torção é parte do grande projeto do Grijalva, uma saga épica de água, gravidade e tempo que continua a se desdobrar. O próprio cânion é um museu geológico vivo. As camadas expostas de rocha revelam os segredos da história da Terra. Essas antigas formações rochosas, como as páginas de um livro, contam a história de grandes mudanças que moldaram nosso planeta ao longo de milhões de anos. Fósseis, minerais e formações rochosas incomuns nos dão um vislumbre de um mundo que existia muito antes de nós. Visto do rio, a escala do cânion do Sumidouro é verdadeiramente surpreendente. Olhar para as paredes imponentes nos deixa humildes e nos faz sentir pequenos diante da arte da natureza. A vastidão do cânion nos inspira e nos admira, um lembrete da imensidão do poder e da criatividade do mundo natural. O trabalho do rio Grijalva nunca termina. A cada nova estação, o rio continua a moldar e transformar o cânion, um testemunho vivo de que mesmo as paisagens mais monumentais estão em constante fluxo. O movimento lento, mas constante, da água contra a rocha é um símbolo poderoso de mudança, silencioso, persistente e inevitável. Hoje, o cânion do Sumidouro é um símbolo poderoso da força criativa da natureza. É uma obra-prima que levou milhões de anos para ser criada e um testemunho vivo da conexão contínua entre a água, a rocha e o tempo. Um passeio de barco pelo rio Grijalva é a melhor maneira de vivenciar a verdadeira majestade do cânion do Sumidouro. Depois de Chiapa de Corzo, as paredes do cânion começam a se erguer, criando uma formação de pedra semelhante a uma catedral natural, um lugar de beleza serena. O cânion é o lar de uma rica vida selvagem. E você pode avistar crocodilos tomando sol nas margens do rio, garças nas águas rasas e falcões voando alto. Os capitães dos barcos são muito habilidosos em avistar a fauna e compartilhar os segredos do cânion. A cada curva, novas paisagens se revelam, com cachoeiras, cavernas e formações rochosas únicas. A viagem dura cerca de 2 horas e termina na barragem de Chicoacén. Esta não é apenas uma viagem de barco, mas uma experiência imersiva na beleza intocada da natureza, sentindo a história de milhões de anos do cânion. Flutuar suavemente sobre a água permite que você aprecie a verdadeira essência desta maravilha natural. Um passeio de barco pelo cânion do Sumidouro é uma aventura inesquecível. Para uma perspectiva diferente, pegue a estrada que serpenteia ao longo da borda do cânion do Sumidouro e descubra seus 5 mirantes. Cada mirante oferece uma vista única, revelando a vastidão do cânion, o rio que flui serenamente abaixo e a imponente altura das falésias. Do ponto mais alto, Los Chiapa, você pode ver por quilômetros. Os pequenos barcos no rio abaixo dão uma ideia da escala monumental do cânion. Entre os mirantes, a estrada serpenteia por uma floresta densa, tornando o passeio uma experiência agradável por si só.
A visão de cima realmente destaca a beleza e o poder do cânion. Essas vistas elevadas complementam o passeio de barco, oferecendo uma perspectiva multifacetada da grandeza do Cânion do Sumidouro. Ficar na beira do penhasco o deixará maravilhado com a magnitude da natureza. Para as vistas mais deslumbrantes do cânion, os mirantes são um destino imperdível. Sua beleza incomparável e sua sensação de poder. Seja visto de um barco no rio ou de um mirante alto, a magnitude da natureza o deixará maravilhado, uma verdadeira obra de arte natural. Uma viagem ao Sumidouro não é apenas um passeio, é um encontro direto com a poderosa essência natural do México. Gap 2S. O cânion do Sumidouro não é apenas uma maravilha visual, ele ecoa com histórias de séculos. Essas falésias antigas testemunharam o surgimento e a queda de civilizações, e cada pedra parece sussurrar contos de tempos distantes. A grandiosidade de suas paredes e o fluxo sinuoso do rio foram mais do que apenas uma formação natural. Eles foram os guardiões silenciosos das vidas, lutas e sonhos de inúmeras gerações. As lendas contam de povos antigos que habitavam essas falésias, deixando seus vestígios em cavernas escondidas e petróglifos em rochas antigas. Arqueólogos descobriram evidências de sua presença, de artefatos enterrados a gravuras rupestres, que dão um vislumbre de uma época em que o homem e a natureza estavam profundamente interligados, e cada caverna e fenda guardava um significado especial. Dizem que o cânion guarda muitos segredos, histórias de batalhas corajosas, tesouros perdidos e guardiões espirituais que protegem a terra. Uma lenda fala de guerreiros que, em vez de se renderem a invasores, escolheram pular das falésias, e sua bravura ainda é reverenciada. Outras histórias narram tesouros escondidos em suas muitas cavernas, esperando para serem descobertos por aqueles de coração puro. E acredita-se que espíritos guardiões residam no cânion, garantindo sua proteção e a preservação de seus segredos. Gap Perns. O povo indígena Zoque, por exemplo, considera o cânion um lugar sagrado, uma entidade viva com sua própria alma e voz. Para eles, o cânion não é apenas uma paisagem, mas um ancestral reverenciado, uma fonte de sabedoria e poder que molda seu modo de vida e tradições. É um lugar onde o som do rio carrega mensagens do passado. Disse que o fluxo suave canta canções de criação, perda e novos começos, conectando o mundo presente com eras passadas. Em manhãs tranquilas, os anciãos podem ser encontrados ouvindo o rio, discernindo suas vozes como orientação de seus ancestrais. Até hoje, rituais e festivais especiais são realizados, mantendo vivas essas tradições. Durante esses eventos, oferendas são feitas ao rio e ao cânion, buscando segurança, boas colheitas e paz. As reuniões vibrantes são preenchidas com música, dança e o aroma da culinária tradicional, garantindo que os costumes antigos continuem a florescer no mundo moderno. Guias em passeios de barco frequentemente compartilham essas histórias, misturando lendas antigas com a história para dar vida à paisagem. À medida que os visitantes descem o rio, eles ouvem contos de criaturas raras, fugas dramáticas e o espírito resiliente do povo Zoque. Cada história adiciona uma nova camada de significado à paisagem de tirar o fôlego, transformando uma simples jornada em uma aventura inesquecível. Gap 2. Visitar o Sumidouro é como entrar em uma história viva, onde os fios da lenda, da história e da natureza estão intrinsecamente entrelaçados. Cada passo ao longo da borda do cânion, cada onda no rio, faz parte de uma narrativa maior que se desdobra a cada momento. Cada eco, cada sombra, parece revelar um segredo ainda a ser descoberto. A mudança da luz revela novas formas e padrões, incitando a imaginação e nos fazendo questionar quais mistérios ainda podem estar escondidos. As lendas nos lembram que este cânion é mais do que apenas rocha e água. É uma ponte entre mundos,
um lugar onde o passado encontra o presente, e onde a linha entre o mito e a realidade se confunde. Aqui, a própria Terra é uma contadora de histórias, convidando todos os que a visitam a ouvir e aprender. É um guardião da memória e uma fonte de inspiração para todos os que ouvem. Nos ecos do Cânion do Sumidouro, encontramos não apenas as histórias das pessoas que o precederam, mas também a promessa de novas lendas ainda não escritas.